Ele era capaz de vislumbrar o futuro. Cada confronto, cada óbito, inclusive o seu próprio. Sanguíneos compreendia com precisão como pereceria, quem o aniquilaria e em que momento isso ocorreria. E nada no seu poder poderia alterar esse destino. Pensa no afeto por um irmão, sabendo que um dia ele te ceifará a vida. Pensa em guiar os teus descendentes enquanto os vês mutarem bestas condenadas a selo. Como conservar a nobreza quando sabes que ela só te conduz à ruína? Nunca devia ter presenciado o que testemunhei. Chamo-me Marius Lauren e servi como rememorador na Grande Cruzada. Um entre milhares incumbidos de registrar a reconquista épica da galáxia pelo Imperador. Éramos poetas, artistas, historiadores e cronistas dispersos pelas frotas e legiões, imiscuindo-nos nas rotinas diárias de semideuses imortais e dos seus exércitos transhumanos. Fui destacado para a 9ª Legião, os Blood Angels, e para o seu primarca, Sanguíneos, o anjo, o mais belo entre os filhos do Imperador, aquele a quem chamavam o Grande Anjo, o mais radiante, o modelo do Império. Julguei que ia narrar a glória. Julguei que ia fixar o triunfo. Julguei que ia descrever a perfeição encarnada em carne e determinação. Enganei-me em tudo. Ao pisar pela primeira vez a bordo da Red Tear, a nau capitânia dos Blood Angels, fiquei subjugado pela grandiosidade absoluta de tudo. Os corredores reluziam com mármore polido e filigranas douradas, cada superfície ornamentada com artefatos que teriam arrancado lágrimas aos mestres da antiga terra. Afrescos cobriam os tetos abobadados, ilustrando cenas de união, redenção e domínio. O ar vibrava com intenção, cada ruído calculado e intencional. O clangor ritmado de botas encoraçadas, os hinos longínquos dos servos em oração, o ronco grave dos motores da nave que mais pareciam o pulsar de um colossal ser vivo do que simples engenhos mecânicos. Já navegara em vasos imperiais antes, estruturas frias e pragmáticas, priorizando a utilidade sobre a estética. Mas a Red Tear distinguia-se. Era uma catedral e um navio de guerra, um memorial e uma arma, espelhando na perfeição a dualidade do seu senhor. Encontrei Sanguíneos no 3º dia a bordo. Ele postava-se na galeria de observação, solitário, fitando o vazio para lá do óculo blindado. As asas recolhidas contra as costas, apêndices emplumados de proporções imensas que captavam a luz de formas quase sobrenaturais. Cada pena imaculada de branco, bordada a ouro nos pontos onde os luminosos as tocavam. Veste a túnica simples em vez da armadura, o que de algum modo o tornava ainda mais imponente, como se os ornamentos bélicos fossem supérfluos para quem irradiava tal majestade intrínseca. Permaneci na ombreira durante vários minutos antes de ele me notar, hesitante quanto a se devia interpor, incerto se tinha licença para estar na sua presença. Quando por fim se virou, o seu rosto roubara-me o fôlego. Era impecável em cada traço, belo para lá da escala humana. Mas foram os olhos que me prenderam. Não se limitavam a ser dourados, estavam assombrados. Sorriu ao avistar-me, um gesto afetuoso que devia ter me tranquilizado, mas que em vez disso me invadiu com uma tristeza inexplicável. "Bem-vindo, Marius Lauren", disse ele, e a sua voz evocava um trovão remoto envolto em seda, vibrante e suave ao mesmo tempo. "Eu esperava pela tua chegada." Balbuciei uma resposta insuficiente, alguma saudação cerimonial que soava ridícula perante tal aura. Ele indicou-me que me aproximasse, e eu obedeci, atravessando o piso de mármore reluzente, até ficar ao seu lado junto ao óculo. Lá fora, o vazio estendia-se infinito, salpicado por estrelas remotas que pareciam frias e imparciais. Viajávamos pelo Warp, mas os campos d'Eller continham a loucura, tornando a travessia quase serena. Um espaço liminar estranho entre paragens, onde o tempo pairava suspenso e o propósito ficava em suspenso. "Tu irás registrar a nossa cruzada", murmurou ele, ainda contemplando o vazio. "Tu fixarás as nossas conquistas, os mundos que submetemos, as culturas que salvamos ou desmantelamos conforme a necessidade impõe.
Tu descreverás a legião, o seu bravura, o seu sacrifício, a sua metamorfose dos guerreiros fracturados que herdei nos filhos que modelei. Este é o teu dever, Marius. É por isso que estás aqui. Assenti, recuperando a fala. Seria a minha honra, meu senhor. Ele virou-se para me encarar então, e algo na sua fisionomia alterou-se. O calor esmoreceu, substituído por algo que não decifrei de imediato. Cansaço, talvez, ou aceitação. Diz-me, Marius, articulou ele em voz baixa. Acreditas no destino? A pergunta apanhou-me de surpresa. Procurei uma réplica, incerto do que ele pretendia ouvir. Acredito na visão do imperador, respondi com cautela. Acredito no fado do império em unir a humanidade. Isso não é o que perguntei. Susteve o meu olhar e de repente senti-me despido, como se ele penetrasse em todas as minhas defesas meticulosamente erguidas, todo o meu adestramento em retórica e oratória. Observação, no cerne incerto de quem eu realmente era. Não sei, meu senhor, confessei. Nunca tive motivo para refletir profundamente sobre isso. Terá, afirmou ele, e virou-se de novo para o visor. Antes que tudo termine, terá. Ficamos em silêncio por um bom bocado depois disso. Eu ansiava perguntar o que pretendia dizer, insistir em esclarecimentos, mas algo na sua postura desencorajava mais indagações. Parecia aguardar qualquer coisa, ou talvez receá-la, as asas mexendo-se levemente a cada respiração. Um movimento involuntário que me recordava que ele não era propriamente humano, nem nada que a galáxia tivesse visto antes. Por fim, dispensou-me com um aceno suave, e saí da galeria de observação com mais dúvidas do que as que trouxera. Foi a primeira vez que vislumbrei o fardo que carregava. Não seria a última. As semanas seguintes transbordaram de determinação e atividade. A 9ª Legião prosseguiu a grande cruzada com uma eficiência implacável, incorporando planeta após planeta à conformidade imperial por meio de uma mistura de diplomacia, intimidação e, quando inevitável, força esmagadora. Registrei tudo, anotando briefings táticos, entrevistando legionários, fixando os inumeráveis instantes menores que teciam a vasta história da Reconquista. Sanguíneos marcava presença em todos os confrontos principais, comandando da vanguarda com uma elegância e fúria que pareciam inconciliáveis. Vi-o cair sobre fortificações inimigas como um anjo vingador saído de lendas antigas. A sua lâmina cortando a resistência com gestos tão exatos que evocavam uma coreografia. As asas transportando-o através de tormentas de fogo que teriam incinerado qualquer ser mortal. Os seus filhos combatiam com idêntica mestria. Cada anjo de sangue, uma obra-prima de engenharia genética e disciplina. Os seus movimentos sincronizados de forma a ultrapassar a simples coordenação tática, aproximando-se de uma consciência partilhada. Mas foram nos instantes serenos entre campanhas que comecei a detetar as fissuras. Sanguíneos raramente dormia, ou pelo menos nunca o vi repousar de modo habitual. Retirava-se para os aposentos privados durante horas, reaparecendo com a expressão meticulosamente controlada, mas os olhos ainda mais afastados, como se tivesse viajado para longe dos limites físicos da nave. Os servos murmuravam sobre sons de lamentos noturnos vindos dele, embora ninguém ousasse repetir tal boato perante os legionários. Comecei a observar com mais cuidado, demorando-me em corredores próximos aos seus quartos, sob o pretexto de examinar as obras de arte nas paredes, à espera de não sei o quê. Numa noite, bem avançada no ciclo da nave, ouvi-o eu próprio. Um grito de angústia tão intenso que parecia contornar os meus ouvidos e atingir-me direto no peito. Durou apenas segundos antes de se calar, interrompido de forma abrupta, como se uma mão tivesse tapado uma boca. Mas nesse breve lapso, captei o desespero vocalizado por um ser que devia estar imune a tal fraqueza. Não preguei olho nessa noite. Na manhã seguinte, fui chamado à presença de Sanguíneos. Encontrei-o no Strategium, rodeado por projeções holográficas de sistemas estelares e relatórios de conformidade.
os seus capitães alinhados à sua frente, envoltos em armaduras carmesins. Discutiam a próxima etapa da campanha, um aglomerado de mundos fortemente fortificados que recusaram todas as propostas diplomáticas e exigiriam uma força considerável para serem integrados. A conversa era técnica, centrada em padrões de implantação e logística de suprimentos, mas notei que Sanguíneos pouco intervinha, limitando-se a acenos ocasionais enquanto os capitães falavam. A sua atenção vagueava para outro lado, os olhos dourados cravados num ponto para lá das projeções, para lá das paredes da nave, talvez para lá do próprio universo material. Quando o briefing acabou e os capitães saíram em fila, ele indicou-me que ficasse. "Acompanha-me, Marius", disse, e pus-me ao seu lado, enquanto ele abandonava o Strategium e percorria os corredores da nave. Caminhamos em silêncio por algum tempo, passando por servos que se prostravam ao vê-lo aproximar-se, atravessando capelas onde anjos de sangue se ajoelhavam em oração, explorando galerias repletas de artefatos resgatados de mundos subjugados. Por fim, chegamos a uma ala da nave que eu ainda não conhecera, um sector privado que se sentia de alguma forma isolado do resto do navio, mais silencioso e sóbrio, apesar da mesma grandiosidade arquitetônica. Levou-me a um aposento que parecia uma sala de estudo ou meditação. Estantes forravam as paredes com livros verdadeiros, encadernados em couro e tecido, um luxo quase impensável numa era em que o armazenamento de dados tornara tais objetos obsoletos. Uma única janela dava para o vazio, e diante dela erguia-se uma secretária de madeira escura, a superfície coberta de pergaminhos com caligrafia refinada. Indicou-me que me sentasse numa das cadeiras junto à secretária, enquanto ele ficava de pé, as asas dobrando-se e desdobrando-se, num gesto que eu tinha cominal. Reconheci aquilo como uma agitação inconsciente. "Quero que registres outra coisa", disse ele por fim, com a voz baixa. "Algo para lá das batalhas e dos registros de submissão. Quero que fiches a verdade." "Estou a registrar a verdade, meu senhor", respondi, perplexo. "Tudo o que documento é verificado e preciso." "Não", replicou ele, abanando a cabeça. "Registras factos, datas, números de baixas, designações planetárias, resultados estratégicos. São verdadeiros no sentido técnico, mas não são a verdade. São o esqueleto sem a carne, as palavras sem o sentido." Aproximou-se da janela, o seu reflexo fantasmagórico contra a escuridão do espaço. "Sabes o que significa vislumbrar o futuro, Marius?" A pergunta pairou no ar entre nós. Tivera ouvido rumores, claro, murmúrios, de que os primarcas detinham capacidades além do físico, de que alguns deles podiam captar o tempo de formas que desafiavam a compreensão humana. Mas descartara tal conversa como exagero, o tipo de mitologia que inevitavelmente se acumula em redor de figuras de tal estatura. "Não julgo isso possível, meu senhor", disse eu com cautela. "Não só é possível", retorquiu ele, "é inevitável. Desde o instante do meu despertar, tenho sido amaldiçoado com visões, fragmentos do que há de vir, pedaços irregulares de um mosaico que não consigo aprender por completo, mas que nunca posso ignorar. No início, pensei que fossem sonhos, alucinações nascidas das estranhas circunstâncias da minha criação. Mas tornaram-se mais vívidas, mais frequentes, mais concretas, e cumprem-se sempre." Virou-se para mim, e o tormento nos seus olhos já não se ocultava. "Vi a minha morte, Marius. Sei quando ocorrerá, onde acontecerá e por mão de quem. Conheço o preciso momento em que meu sangue se derramará no convés de uma nave que ainda não existe, abatido por um irmão que amo mais do que as palavras podem exprimir." Assisti a esta cena desenrolar-se no meu espírito 1000 vezes, 10.000 vezes, e cada visão é tão nítida e dolorosa como a primeira, e nada posso fazer para impedir. O aposento pareceu de repente mais frio. Cada vitória que alcançamos, cada mundo que submetemos, cada avanço nesta grande cruzada, é um passo adicional rumo a este instante.
Eu mesmo forjo meu destino funesto com cada escolha que tomo. Quando poupo uma população da extinção, quando opto pela clemência em vez da pressa, quando moldo os meus filhos em guerreiros de honra e não meros assassinos, estou a erguer o alicerce da minha própria ruína. Porque sei o que se segue. Vi a minha legião sucumbir à loucura. Vi os meus filhos metamorfoseados em monstros que sorvem o sangue dos inocentes. Vi o legado que tão meticulosamente construo desabar em horror e corrupção. E ainda assim prossigo. Por que outra alternativa tenho? Afastou-se da janela, medindo o quarto com passos inquietos, as asas farfalhando a cada movimento. O imperador sabe. Ele sempre soube. Quando me encontrou em Baal, quando me chamou filho e me confiou o comando da nona, olhou-me nos olhos e vi que compreendia o fardo que eu transportava. Mas nada disse. Não oferece consolo, nem solução, nem esperança de desviar o que está para vir. Talvez não possa. Talvez até ele esteja preso às mesmas correntes de causalidade que me acorrentam. Ou talvez simplesmente veja o meu sofrimento como um preço aceitável pelos fins que pretende. Não sei qual das hipóteses é mais aterradora. Fiquei imóvel, incapaz de assimilar o que ouvia. Não era o anjo do império, o exemplo reluzente erigido como pináculo da visão do imperador. Era algo inteiramente diferente, algo fracturado, aprisionado e desesperado. Por que contá-lo a mim? Consegui perguntar. Porque alguém tem de saber, disse ele simplesmente. Porque não posso carregar isto só mais tempo. Porque, quando o fim chegar e erigirem monumentos à minha glória, alguém tem de se lembrar de que foi angústia do princípio ao fim, de que cada sorriso era uma máscara, de que cada instante de esperança se comprava com o saber de um desespero inevitável. Sentou-se pesadamente na cadeira em frente a mim, parecendo de súbito menos um semideus e mais um homem esmagado sob um peso insuportável. Registra isto, Marius. Fixa as minhas palavras, as minhas confissões, as minhas visões, não para publicação ou registro público, não para as máquinas de propaganda do império, apenas para que exista, para que em algum arquivo a verdade perdure. Farás isso? Que podia eu dizer? Como recusar? Acenei em silêncio, e algo na sua expressão amainou, uma porção de tensão a dissipar-se das suas feições impecáveis. Obrigado, murmurou ele. Foi o início do meu verdadeiro labor. Nos meses subsequentes, Sanguíneos convocou-me aos seus aposentos privados com maior assiduidade. Por vezes falava durante horas, descrevendo as suas visões com pormenores lacerantes, traçando retratos de futuros que me gelavam o sangue. Outras, ficava em silêncio enquanto eu anotava observações, fitando-me com olhos que pareciam penetrar-me para algo de infinitamente remoto. Ele mostrou-me obras que havia composto, poemas de uma beleza espantosa e um desespero lancinante, dissertações filosóficas sobre o destino pré-determinado e o livre-arbítrio, análises táticas que integravam eventos futuros ainda por acontecer. Falava dos seus irmãos, os outros primarcas, com uma emoção que mesclava afeto e luto, de forma dolorosa de observar. Sabia quais deles cairiam. Conhecia os que se manteriam fiéis. Dominava os pormenores das suas traições e os horrores concretos que libertariam sobre a galáxia. Mas não podia confidenciar isso a ninguém. As visões surgiam-lhe com mais frequência durante a noite, esclareceu, chegando sem aviso como lampejos fragmentados que se gravavam na sua mente com uma nitidez cristalina. Umas vezes eram curtas, simples imagens de instantes por vir. O rosto de um irmão contorcido pela loucura e pelo ódio. Uma cidade em chamas sob um céu rasgado que regurgitava pesadelos. Uma criança a gritar enquanto a própria realidade se desfazia. Outras prolongavam-se em experiências imersivas que devoravam horas de tempo subjetivo, ao passo que apenas minutos decorriam no mundo real. Revive batalhas inteiras ainda por ocorrer, sentindo com precisão o impacto de lâminas a trespassar-lhe a carne, escutando as palavras exatas proferidas sobre o seu corpo a arrefecer, e acordava,
se acordar for o termo certo para o regresso à consciência normal, trêmulo e esgotado, convencido com total certeza de que o que testemunhara se realizaria. Uma vez, indaguei se ele já tentara modificar os acontecimentos, desviar o rumo dos futuros que antevia. Olhou-me com uma tristeza tão profunda que lamentei logo a pergunta. Sempre, respondeu. No início, esforcei-me por todos os meios. Tomava deliberações intencionalmente opostas ao que vira, na esperança de desmentir as visões, ou pelo menos torná-las alteráveis. Mas nada resultava. As circunstâncias tramavam-se de formas imprevisíveis para impor os desfechos precisos que observara, frequentemente por vias que eu não poderia prever. Aprendi que o conhecimento prévio não é força, é imobilidade. Quanto mais se compreende o inevitável, mais se percebe que cada tentativa de o impedir é só mais um elo na cadeia de causalidade que o concretiza. Descreveu-me uma visão que tivera no início da cruzada. Antes de eu me juntar à sua frota, vira um dos seus capitães, um guerreiro chamado Queradus, perecer de modo específico num assalto a um mundo-fortaleza. Sanguíneos ficara tão abalado pela clareza da visão que reencaminhara Queradus para um teatro de operações totalmente distinto, garantindo que ele estaria longe do planeta quando o ataque se desse. Contudo, uma tempestade de warp baralhara os deslocamentos da frota, impondo realocações de emergência. E, por uma cadeia de acasos logísticos que desafiavam as probabilidades, Queradus terminara precisamente onde Sanguíneos o vira, morrendo tal como profetizado. Abatido por uma bateria de armas que disparara no momento exato e na trajetória mostrada na visão. A partir daí, deixou de lutar contra o que via. Em vez disso, concentrou-se na aceitação, em preservar a serenidade e o objetivo, mesmo ciente de que tudo era, por fim, vão. Em ser o anjo de que os seus filhos precisavam, apesar das visões revelarem o que eles se tornariam. Em amar os seus irmãos, mesmo sabendo quais deles trairiam tudo o que juravam defender. Era um tormento singular, confidenciou-me, combater ao lado de guerreiros que sabia condenados a ruir, partilhar estratégias, risos e laços fraternos com entidades que já observara mutar em monstros no palco da sua imaginação. O pior, disse ele numa sessão especialmente árdua, é que os compreendo. Vi os rumos que os levam à corrupção, as pressões específicas, tentações e falhas que os hão de quebrar. E não posso evitar sentir compaixão, até pelos que cometerão as atrocidades mais ignóbeis, pois sei que agora não são malignos, são apenas imperfeitos, e a galáxia explorará essas fraquezas com precisão cirúrgica. Como odiar alguém por se transformar no que as circunstâncias inevitavelmente o moldarão? Contou-me sobre Horus, o irmão predileto, o mestre da guerra, aquele que o mataria. Vi isso tantas vezes, Marius, murmurou, com a voz quase inaudível. O ângulo exato do golpe, a sensação da minha coluna a partir-se, o sabor do meu próprio sangue, o olhar nos seus olhos ao abater-me. E o aspecto terrível, o verdadeiramente atroz, é que mesmo nesse instante, mesmo enquanto me mata, eu amá-lo-ei. Vi os meus próprios pensamentos nesse momento. Senti o perdão que concederei, mesmo enquanto a vida me escapa, porque sei no que ele se terá tornado até lá. E sei que ele se terá perdido por completo a forças que não compreende nem domina. Como o posso odiar por isso? Como o culpar quando assisti ao seu declínio inteiro desenrolar-se e desdobrar? Entendia cada etapa que o conduziu até ali? Chorava ao falar de Horus, com lágrimas escorrendo pelo rosto impecável, sem pudor nem esforço para as ocultar. Não sabia o que fazer. Como consolar um semideus em tormento? Por isso limitei-me a prosseguir com as anotações, servindo de testemunha a uma dor que ultrapassava tudo o que eu imaginara possível. As visões iam para lá da sua própria morte. Ele vira a heresia em toda a sua extensão, a galáxia devorada por uma guerra civil, o império dividido e a sangrar. Viras o cerco do terror, a ascensão do imperador ao trono dourado,
os 10.000 anos de declínio gradual que se seguiriam. Sabia que o império perduraria, mas também conhecia o preço dessa sobrevivência. O sonho de iluminação azedaria em dogmas e superstições. A visão grandiosa do imperador de uma verdade secular endureceria na tirania religiosa que ele próprio tentara erradicar. A humanidade resistiria, mas transformava-se precisamente no tipo de civilização que a grande cruzada fora lançada para impedir. E nada ele poderia fazer para alterar isso. Perguntei-lhe por quê, prosseguiu ele. Por que não se retirava simplesmente da cruzada, recusando participar num drama cujo fim já conhecia? Porque a retirada não o impediria, explicou com paciência. As visões não são meras hipóteses, são certezas. Se tentasse afastar-se dos acontecimentos, surgiram circunstâncias para o reconduzir ao seu lugar. Mais do que isso, porém, prossigo porque os meus filhos merecem mais do que um pai que os abandona ao destino. Mesmo incapaz de evitar a sua corrupção final, posso ao menos garantir-lhes exemplos de honra e nobreza para levarem para as trevas. Posso oferecer-lhes anos de irmandade e propósito antes que tudo desmorone. Isso vale a pena, ainda que não altere o desfecho. Tratava-se de um heroísmo que eu nunca concebera. Não o heroísmo de ações ousadas ou sacrifícios dramáticos, mas o da perseverança, de prosseguir funcionando, liderando e inspirando, mesmo ciente de que tudo era passageiro, condenado, fadado a ruir em cinzas e remorsos. As campanhas prosseguiram. Mundos caíam perante a 9ª legião em sucessão constante. Registrei os factos exteriores conforme exigido, elaborando relatórios que exaltavam vitórias gloriosas e genialidade tática, enquanto, em privado, anotava a verdade que Sanguíneos me confidenciava nas sombras dos seus aposentos. Mostrou-me esboços que fizera das visões, imagens perturbadoras traçadas com pormenor excepcional. Um palácio em chamas, um sacerdote a gritar, um brinquedo infantil largado nas ruínas de uma cidade. Rostos dos seus filhos, contorcidos pela fúria que ele sabia devorá-los, traços nobres deformados em máscaras de ferocidade bestial. Desenhara-os todos, documentando compulsivamente o futuro que não podia impedir. Uma imagem assombrava-me mais do que as restantes. Mostrava o próprio Sanguíneos pregado a uma parede por garras imensas, o corpo quebrado, as asas rasgadas, o sangue a acumular-se debaixo dele, e de pé sobre ele erguia-se uma figura em armadura ornamentada, o rosto oculto, mas a postura transbordando triunfo e malícia. Horus, o mestre da guerra, o irmão que amava, a mão que o aniquilaria. É disto que se trata, disse Sanguíneos em voz baixa ao surpreender o meu olhar fixo no desenho. É o clímax de tudo o que estamos a edificar. Cada mundo que submetemos, cada inimigo que derrubamos, cada instante de glória e camaradagem é um passo adicional rumo a este preciso momento. E não posso sequer dizê-lo, não posso alertar os meus irmãos, não posso avisar o imperador, não posso fazer nada para desviar o caminho, porque cada tentativa de falar disso é bloqueada por um silêncio involuntário. As visões chegam sem entraves, mas a capacidade de as partilhar com quem poderia agir sobre elas é-me negada. É como se o próprio universo conspirasse para que os eventos se desenrolem tal como previsto. Tentara, contou-me. Nos primeiros anos, procurara avisar o imperador, falara da traição iminente e das identidades dos que cairiam. Mas sempre que abria a boca para revelar o que sabia, as palavras não saíam. A garganta contraía-se, a voz falhava, ou a conversa era interrompida por ocorrências que pareciam quase intencionalmente orquestradas. Por fim, desistira, aceitando que lhe cabia carregar esse saber em solidão, exceto agora, ao partilhá-lo comigo. Posso contá-lo a ti, porque não estás em posição de atuar sobre essa informação, explicou quando lhe perguntei por que eu era a exceção. És um remembrancer, não um guerreiro ou comandante. Não tens autoridade para alterar destacamentos ou questionar decisões estratégicas. A proibição parece aplicar-se apenas àqueles que poderiam realmente mudar os eventos. Podes saber porque o teu conhecimento não altera nada. Era uma avaliação sombria,
mas não podia contestá-la. À medida que os meses se estendiam em anos, observei Sanguíneos combater o desespero tanto quanto os inimigos do Império. Atirava-se aos deveres com uma intensidade que roçava a autoaniquilação, como se com tal ação talvez pudesse esgotar as visões de alguma forma, ou ao menos oferecer uma distração para o seu peso esmagador. Ele lançava-se na luta com um abandono imprudente, à procura de perigos para enfrentar pessoalmente, expondo-se a riscos com uma assiduidade que deixava os seus capitães francamente inquietos. Eu vi-o despedaçar formações inimigas apenas com as mãos nuas, o rosto transformado numa máscara de fúria e sofrimento. As asas transportando-o ao centro de confrontos que deviam ser geridos por táticas mais cautelosas. Não era bravura, era algo mais sombrio. Talvez um desejo de morte ou uma ânsia de pelo menos ditar as condições da própria ruína, mesmo que não pudesse evitá-la. Mas ele sobrevivia sempre. Sempre. Porque ainda não era o momento. Numa noite, após uma campanha especialmente feroz contra o Império Xenos, que exigira meses de combates exaustivos, Sanguíneos chamou-me aos seus aposentos num estado que nunca vira antes. Estava despenteado, as vestes salpicadas de sangue, o dele e o dos outros. As asas desgrenhadas e sem penas, o rosto marcado pela fadiga extrema. Fora mantido em combate ininterrupto durante 72 horas, recusando qualquer alívio, forçando seu corpo para lá dos limites mesmo da resistência sobre-humana que a sua natureza lhe concedia. Ao entrar, encontrei-o sentado no chão, encostado à parede, o olhar perdido no vazio. Hoje vi os meus filhos, disse ele sem preâmbulos. Não como eles são agora, mas como se tornarão. A visão surgira no meio da batalha, sobreposta à realidade. Eu observara-os combater com honra e disciplina, e ao mesmo tempo vira-os como monstros. Serão criaturas que se perderam por completo na sede de sangue, que destroem os inocentes com a mesma violência que dedicam ao adversário, que se converteram precisamente no que combatemos. As mãos tremiam-lhe. Eu amo os Mários, a cada um deles. Conheço os seus nomes, as suas histórias, as suas aspirações. Modelei-os, instruí-os, acompanhei o seu crescimento de sobreviventes destroçados a guerreiros de mestria e determinação. E sei que nada disso importa. Sei que o meu amor e a minha orientação não os pouparão ao que se avizinha. A sede vermelha devorá-los-á, a fúria negra enlouquecê-los-á, tornar-se-ão berserkers encharcados em sangue, e nenhuma nobreza ou disciplina os impedirá. Ergueu os olhos para mim, num olhar que parecia envelhecido por séculos em apenas horas. Qual o sentido disto tudo, Mários? Por que prosseguir com esta farsa? Por que sustentar a ilusão de esperança quando sei com certeza absoluta que tudo o que construo ruirá? Por que amar, se o amor só amplifica a dor da perda inevitável? Por que lutar, se cada triunfo é mero adiamento antes da derrota final? Não tinha resposta para lhe dar. O que poderia eu dizer que consolasse uma entidade aprisionada em tal certeza inescapável? Sentei-me ao seu lado, um gesto de ousadia impensável em circunstâncias normais, e limitei-me a estar ali. Aprendera que, por vezes, era o único apoio possível. Testemunho, companhia, alguém que visse e reconhecesse a dor, ainda que não a pudesse mitigar. Permanecemos assim em silêncio, enquanto a noite da nave se alongava até as pequenas horas. Ele mergulhado em visões que eu nunca partilharia. Eu a gravar o instante na memória, se não em registros formais. Por fim falou de novo, a voz baixa e afastada. Há instantes, disse ele, em que os vejo como são neste momento presente, e quase consigo esquecer o que virá. Quando Haldoron brinca, ou Ascaelon relata uma vitória modesta, ou um neófito recém-promovido presta os seus votos com convicção sincera. Nessas horas, entrego-me à miragem de que é só isso que existe, de que o futuro está em branco e tudo continua ao alcance. Mas nunca dura. As visões regressam sempre, a abater-se sobre mim como vagas, e sou compelido a enfrentar a verdade mais uma vez. Isto é passageiro. Tudo isto é passageiro.
E o fim já está traçado. A grande cruzada avançava implacável, alheia ao tormento interior mesmo dos seus campeões mais ilustres. Sanguíneos prosseguia a liderar com brilho aparente, a sua sagacidade tática inalterada pelo sofrimento espiritual. Se algo, o seu pré-conhecimento concedia-lhe vantagens que se revelavam como intuição estratégica quase profética. Antecipava os movimentos do inimigo com precisão inexplicável, posicionava as suas tropas com eficiência impecável, previra resultados que roçavam a vidência. Os capitães atribuíam-no ao gênio, e de certo modo tinham razão. Mas esse gênio nascia de ter já assistido a essas batalhas no palco da sua mente, de saber ao certo que manobras falhariam e quais triunfariam, pois experimentara todas as variantes nas suas visões. Tornava-o excepcionalmente eficaz e profundamente infeliz. Comecei a detetar padrões no seu modo de agir. Antes de grandes confrontos, isolava-se por vezes durante dias, saindo apenas quando imperativo para decisões de comando. Nestes intervalos, soube mais tarde, as visões tornaram-se mais intensas, inundando-o com cenas da batalha iminente, sobrepostas a retalhos e confrontos futuros, formando um confuso emaranhado de camadas temporais que o deixavam exausto no espírito antes mesmo de o primeiro disparo ecoar. Ele via os seus guerreiros perecerem no embate atual. De seguida observava esses mesmos guerreiros pervertidos em guerras vindouras, e por fim contemplava os destinos definitivos deles nos tempos apocalípticos que ele sabia estarem para vir. Cada perda no agora era ampliada pelo saber das derrotas que ainda viriam. Ele confidenciou-me o enigma da sua condição. Como poderia lamentar mortes que ainda não se haviam dado? Como poderia chorar por uma corrupção que se situava a décadas de distância? No entanto, ele o fazia de forma ininterrupta, vivenciando uma espécie de luto temporal que ia além das estruturas psicológicas comuns. Estava de duelo pelo amanhã, enquanto se esforçava por atuar no hoje, suportando o fardo de aflições ainda não concretizadas, ao mesmo tempo que lidava com as tragédias autênticas da guerra em curso. Os outros primarcas detetaram que algo não estava bem, embora nenhum parecesse compreender a profundidade total do problema. Eu estive presente em várias reuniões, onde múltiplos filhos do imperador se reuniam para planear os esforços da cruzada, e observei como interagiam com sanguíneos entre admiração e inquietação. Robut Dillian uma vez o apartou após uma sessão de estratégia, indagando em voz baixa se ele se encontrava bem, se o peso do comando se tornara excessivo. Sanguíneo sorriu, com o seu sorriso suave habitual, e tranquilizou o irmão de que tudo corria pelo melhor, que se tratava apenas de cansaço derivado da guerra sem fim. Dilliman aceitou a resposta, ainda que a sua face indicasse que não a engolia por completo. Rogal Dawn foi mais franco. Numa operação conjunta, o senhor da 7ª Legião confrontou os sanguíneos de forma direta, afirmando que o irmão aparentava distraído, que a sua concentração divagava em instantes decisivos, que algo essencial nele se alterara. Sanguíneos agradeceu a preocupação e esquivou-se à questão com frases feitas sobre o estresse da chefia. Dawn franziu o sobrolho, mas não insistiu, respeitando os limites que Sanguíneos impunha. Apenas Horus parecia perfurar de verdade a máscara, e era isso que mais atormentava Sanguíneos de forma aguda. O mestre da guerra, ainda não corrompido, ainda não caído, olhava para o irmão alado com olhos repletos de afeto sincero e apreensão. Colocava uma mão no ombro de Sanguíneos e falava de irmandade, dos laços indestrutíveis entre eles, do grandioso futuro que edificariam em conjunto após o término da cruzada. E Sanguíneos assentia e sorria, sentindo o coração rasgar-se, porque sabia precisamente como aquelas promessas seriam traídas. Exatamente como aquele amor azedaria em ódio. Exatamente como aquelas mãos, que agora ofereciam consolo, um dia trariam a morte. Eu vi-os juntos uma vez, durante uma assembleia da frota em preparação para uma campanha de grande envergadura. Horus resplandecia, carismático, encarnando em cada traço o mestre da guerra que o imperador o designara para ser.
Falava de triunfo com confiança absoluta, a sua presença dominando o espaço, as suas palavras despertando lealdade em todos os que as escutavam. E Sanguíneos postava-se ao seu lado, sorrindo e acenando, enquanto seus olhos albergavam um abismo de dor tão profundo que mal suportava presenciá-lo. Mais tarde, nos seus aposentos, ele revelou-me o que lhe passara pela mente naquela reunião. Queria chorar, disse ele. Queria lançar-me aos seus pés e suplicar-lhe que não fizesse o que sei que fará. Queria alertá-lo para as forças que o corromperão, para as decisões que tomará, para um monstro em que se transformará. Mas não pude. As palavras não saíam. E mesmo que saíssem, o que mudaria? As visões nunca falharam. Nunca. Horus cairá. Trairá o imperador. Arrastará a galáxia para uma guerra civil. E ele matar-me-á. São certezas, não meras hipóteses. Os meus avisos nada alterariam, a não ser envenenar o tempo que nos resta em conjunto. Mostrou-me outro desenho, este mais atual. Retrastava Horus tal como Sanguíneos o vira numa visão, desfigurado para além do reconhecível, os traços distorcidos por energias que nenhuma mente mortal deveria abarcar. A armadura retorcida em algo profano, os olhos flamejantes de poder e loucura. Ao lado havia outro esboço. Este mostrava Horus como ele era então, nobre, vigoroso, emanando determinação. Esta é a tragédia, murmurou Sanguíneos, Marius, segurando ambas as imagens. Sei que estes dois seres são a mesma entidade. Conheço o trajeto que os une e amo-o apesar disso. Não resisto a amá-lo. É o meu irmão, não só no sentido oficial, mas em tudo o que conta. Lutamos lado a lado, sangráramos em uníssono, partilhamos aspirações, sonhos e triunfos. Como conciliar esse amor com o preconhecimento do que ele fará? Como permanecer ao seu lado a sorrir quando sei as palavras exatas que dirá ao abater-me? Não havia resposta para tais indagações. Eu só as podia registrar, conservá-las, dar testemunho delas. A angústia a que ele se referia ia para além do sofrimento comum aos mortais. Os anos foram se acumulando. Eu acompanhava a 9ª Legião há quase uma década nessa altura, um período excepcionalmente longo para um remembrancer fixado numa única unidade. A maioria dos meus pares alternava entre missões em busca de diversidade e ângulos frescos. Mas eu permanecia ao lado de Sanguíneos, em parte por um sentido de dever que me impelia a concluir esta tarefa, a prosseguir o registro da verdade que ele me confiara, mas também porque o afecto que nutria por ele ultrapassava os limites da mera responsabilidade profissional. Tinha presenciado a sua dor de forma tão próxima que me era impossível simplesmente partir. De certo modo estranho, tornara-me o seu confessor, o guardião de segredos demasiado horrendos para serem revelados a quem detinha poder ou influência. Ele começou a delinear com maior clareza a sua morte, à medida que as visões se aproximavam na linha temporal. Descreveu a sensação do talho de Horus a trespassar o seu peito, a ruptura precisa do seu coração principal, os pensamentos exatos que lhe atravessariam a mente nos derradeiros instantes. Falou dos remorsos que levaria para a morte, das palavras não ditas, 2 destinos que os seus filhos jamais conheceriam. Detalhou a sala do trono, onde tudo ocorreria. Elementos tão vívidos que eu poderia traçar plantas arquitetônicas baseadas nas suas palavras. A tonalidade da luz, o estrondo da batalha ao longe, o odor à cerâmica incinerada e sangue derramado, o peso do seu corpo ao tombar. E mencionou o perdão. Naquele instante, confidenciou-me. Quando o golpe se abater e eu sentir a vida a esvair-se, perdoar-lhe-ei. Eu vi-o. Olharei nos seus olhos e compreenderei que o irmão que amava já pereceu, devorado pelas forças que ele invocou em desespero e orgulho. E perdoar-lhe-ei, não porque os seus atos sejam perdoáveis, mas porque nutrir ódio nos meus segundos finais só acrescentaria trevas a uma galáxia já submersa nelas.
Morrerei amando meu irmão, lamentando o que ele se tornou e aceitando que assim tinha de ser. Essa serenidade parecia quase sobre-humana aos meus olhos. Mas Sanguíneos esclareceu que era o único meio de prosseguir a sua existência. Se me permitisse odiar o que ele faria, esse rancor consumiria o meu agora, no presente. Afirmou que envenenaria cada contacto entre nós, maculando todas as recordações, convertendo a nossa irmandade numa ilusão. Prefiro suportar a dor de amar quem sei que me trairá, a existir no amargor de um ressentimento antecipado. Pelo menos, o amor salvaguarda algo autêntico. O ódio destruiria até os bons anos que partilhamos. Os seus filhos prosseguiam na adoração extasiada, ignorantes das visões que atormentavam o seu progenitor genético. Observei-os a interagir com ele em cerimônias solenes ou em instantes informais. Vi o respeito nos seus olhares, a devoção inabalável pelo anjo que os resgatara das sombras e lhes dera um propósito. Nenhum deles suspeitava que ele os via com a nobreza atual e a danação futura. Nenhum compreendia que cada momento de orgulho, cada triunfo festejado, cada juramento de fraternidade reafirmado era, na sua mente, acompanhado por imagens do que eles viriam a ser. Confiou-me as suas reflexões sobre a sede vermelha, a falha genética que afligia a sua legião, o impulso irreprimível pelo sangue que espreitava na psique de todo anjo de sangue. Era controlável agora, domado pela disciplina e pela vontade, e pelo exemplo que ele dava. Mas ele testemunhara a sua evolução. Vira os seus filhos sucumbirem por completo, convertendo-se em bestas que sorviam o sangue das presas como animais perdidos no instinto biológico inscrito na sua semente genética. A sede vermelha transformar-se-ia em algo ainda mais terrível, revelou-me. A fúria negra. Uma demência que os apoderaria em combate, inundando a sua consciência com visões da sua morte, obrigando-os a reviver os seus instantes finais repetidamente, até que perecessem ou fossem executados por misericórdia. Eles viverão o que eu vivo, disse com ironia amarga. Serão amaldiçoados por visões inescapáveis, aprisionados num instante temporal que se repete para sempre. A minha morte tornar-se-á deles, vivida uma e outra vez num ciclo infinito de tormento. É como se o meu sofrimento fosse contagioso, propagando-se para infectar todos os meus filhos ao longo dos milênios. O legado genético que lhes transmiti não é só força e beleza, mas agonia. Ele avistara anjos de sangue 10.000 anos no futuro. Ainda em luta, ainda ao serviço do império, ainda a ostentar o seu nome e os seus símbolos, mas esvaziados pela loucura acumulada. Vira os extremos a que recorreriam para curar a falha, os ensaios que realizariam, os sacrifícios que ofereceriam. Tudo em vão. A maldição perduraria porque estava entrelaçada na essência da sua semente genética, indissociável das qualidades que os definiam como seus filhos. Perguntei-lhe uma vez por que o imperador a ele havia projetado neles uma falha tão gritante. Permaneceu em silêncio por um bom tempo antes de responder. Não sei se foi de propósito ou apenas um resultado inevitável do procedimento, disse ele por fim. A criação de gêmeos nesta escala é imperfeita. Os primarcas e as nossas legiões são prodígios, mas prodígios erguidos sobre bases científicas levadas ao extremo dos limites normais. Talvez essa fraqueza fosse o custo das nossas outras virtudes. Talvez sempre tivesse estado lá, gravada na minha própria estrutura genética e simplesmente passada aos meus filhos. Ou quem sabe tenha sido propositada, uma debilidade intencional inserida em nós para garantir que nunca nos tornássemos excessivamente poderosos, nunca puséssemos em risco a autoridade suprema do imperador. Nunca saberei a verdade, e não tenho a certeza de que queira sabê-la. A guerra prosseguiu implacável. A grande cruzada atingiu novos píncaros de expansão, incorporando mais mundos ao império a cada dia, empurrando as fronteiras do espaço controlado cada vez mais para longe. Sanguíneos prosseguiu a brilhar com distinção. As façanhas da sua legião enriqueceram a lenda crescente dos anjos de sangue. À superfície, tudo parecia radioso. No fundo,
Nas trevas isoladas dos seus aposentos, ele ia morrendo aos poucos. As visões agravaram-se à medida que a sucessão de acontecimentos se aproximava dos pontos que ele previra com maior nitidez. Começou a vivenciá-las em horas de vigília, sobrepostas à realidade, como imagens translúcidas projetadas sobre a sua visão cotidiana. Encontrava-se no meio de uma reunião tática e, de repente, via o salão do trono no espírito vingador. Via Horus na sua glória corrompida. Sentia a dor de feridas ainda por infligir. Desenvolveu métodos para ocultar esses instantes, gestos subtis e movimentos que disfarçavam as curtas dissociações, mas eu via-os ocorrer com maior assiduidade. Temo estar a perder-me a mim mesmo, confessou ele numa noite. As fronteiras entre o presente e o futuro estão a desvanecer-se. Em breve, não conseguirei separar o que está a ocorrer do que ocorrerá. Viverei em todos os tempos ao mesmo tempo, preso numa sobreposição de estados temporais, sem âncora a qualquer momento único. Talvez esse seja o meu destino verdadeiro. Não a morte pelas mãos de Horus, mas uma dissolução mais lenta na loucura, até me tornar mera coleção de visões envoltas em carne. Tentei acalmá-lo, dizendo que ele era mais forte do que isso, que a sua vontade poderia suportar qualquer coisa. Mas mesmo enquanto proferia essas palavras, perguntei-me se seriam verdadeiras. Até que ponto um primarca poderia resistir antes que algo essencial se partisse? Quais os limites da resiliência psicológica, mesmo para entidades concebidas para ultrapassar as barreiras humanas? Mostrou-me os seus escritos dessa época, e eles denunciavam uma mente sob tensão excepcional. A poesia fragmentara-se. Imagens acumuladas umas sobre as outras sem laços evidentes. Referências temporais embaralhadas e contraditórias. Os tratados filosóficos degradaram-se em raciocínios circulares que perseguiam as próprias caudas através de impossibilidades lógicas. Até as análises táticas exibiam indícios de declínio, misturando avaliações atuais com observações sobre batalhas que só ocorreriam dali a anos ou décadas. E, no entanto, ele continuou a operar, a comandar, a ser o anjo de que os seus filhos necessitavam. Não sei quanto tempo mais poderei aguentar isto. Contou-me que o fardo se acumula. Cada dia é mais opressivo que o anterior. Cada instante de alegria está contaminado pelo conhecimento da sua transitoriedade. Cada triunfo soa vazio, porque sei o preço que cobra e o que falha em evitar. Estou tão cansado, Marius. Exausto de uma forma tão profunda que nada tem a ver com a resistência física. Cansado de saber, de ver, de transportar futuros que ainda não surgiram, mas que me oprimem como se já tivessem passado. Pediu-me que lhe lesse excertos das minhas anotações, ansiando ouvir as suas próprias palavras devolvidas. Obedeci, lendo em voz alta da vasta documentação que compilava ao longo dos anos. Escutou com os olhos fechados, o rosto sereno pela primeira vez, como se ouvir a verdade expressa na voz de outrem lhe concedesse um alívio peculiar. É assim que eu sou, disse ele ao terminar. Não o anjo do império, não o filho perfeito, não o primarca glorioso, apenas uma entidade quebrada que sabe demasiado e nada pode fazer com esse saber. Quero isto registrado, Marius. Quero que seja guardado. Quando eu partir e erigirem os seus monumentos e compuserem os seus hinos, quero que em algum lugar, de alguma forma, exista um registro do que realmente foi. A verdade por trás da lenda. Prometi-lhe que preservaria tudo, cada palavra, cada confissão, cada visão descrita em pormenores lancinantes. Seria o seu legado, distinto da narrativa pública, uma história secreta acessível apenas a aqueles que a procurassem. A heresia de Horus aproximava-se, embora ninguém para além de sanguíneos o soubesse ainda. A cronologia era vaga, o momento preciso incerto, mas ele sentia-a chegar como uma tempestade iminente. As visões tornaram-se mais precisas, mais urgentes, revelando incidentes a meros meses ou anos de distância, em vez de décadas. Se passaram. Ele iniciou preparativos discretos,
reposicionando sua legião de formas que só fariam sentido ao olhar para trás, emitindo comandos que pareciam estranhamente precisos, instruindo seus capitães em situações que deviam soar hipotéticas, mas que ele sabia que se tornariam terrivelmente reais. Não podia impedir a heresia, mas podia se preparar para ela dentro das limitações estreitas que seu pressentimento permitia. Eu o observava nessa fase com uma preocupação crescente. O desgaste estava se tornando notável, até para quem não conhecia toda a verdade. Seus capitães trocavam olhares ansiosos nas reuniões. Os servos murmuravam sobre o isolamento cada vez maior do anjo. Até os legionários, geneticamente programados para venerar seus primarcas sem questionar, começaram a perceber que algo essencial havia mudado. Apenas eu sabia o motivo. Apenas eu compreendia o peso total que ele carregava. Numa noite, ele me chamou e falou por horas sobre remorso. Não remorso por atos realizados ou evitados, mas um remorso existencial mais profundo sobre a essência de sua própria existência. Eu lamento ter sido criado, disse ele, e as palavras me atingiram como golpes físicos. Lamento que o imperador me tenha feito assim, com esta maldição tecida em meu ser. Lamento não ter tido a escolha de recusar este caminho, de optar pela ignorância ou pela mortalidade, ou por qualquer coisa além disto. Sou uma arma concebida para um fim que não escolhi, amaldiçoado com um saber que só amplifica meu sofrimento. Que pai faz isso a um filho? Que criador impõe tal tormento à sua criação e depois exige que ela cumpra o dever mesmo assim? Foi o mais perto que ele chegou de criticar o imperador abertamente, e eu podia ouvir a angústia em cada sílaba. Eu o amo, prosseguiu Sanguíneos. Eu o venero como o ápice da realização humana e o projetista do futuro da humanidade. Mas também o resentio por me ter moldado desta forma. Por me conceder estas visões sem me dar também o poder de alterar o que elas mostram. Por exigir que eu seja o anjo, sabendo que isso me destruirá. Estes sentimentos coexistem em mim. Amor e ressentimento entrelaçados de tal modo que não os posso separar. Não é esta a tortura mais cruel, amar a origem do próprio sofrimento? Ele chorou enquanto falava, e eu chorei com ele, incapaz de manter a distância profissional. Isso ia além de qualquer registro. Era uma dor partilhada. Duas almas reconhecendo a dor uma da outra através do abismo vasto de suas naturezas distintas. O dia chegou em que ele me avisou que a heresia estava iminente. Não há anos de distância, nem meses. Iminente. Começa em breve, disse ele. Não sei o gatilho exato, o momento preciso em que tudo muda, mas sinto-o. As visões atingiram uma densidade crítica. Toda vez que fecho os olhos, vejo as primeiras batalhas, as traições iniciais, a galáxia começando a se despedaçar. Estamos nos últimos dias da cruzada como a conhecemos. Tudo muda agora. Perguntei-lhe o que faria. O que devo fazer? Respondeu. Lutarei pelo imperador. Conduzirei meus filhos na defesa de terra. Cumprirei meu papel no drama tal como foi predito. E no fim, enfrentarei Horus naquela sala do trono. E morrerei. E tudo será exatamente como sempre soube que seria. Há uma paz estranha nessa certeza. Nada de mais dúvidas, nada de esperanças por resultados diferentes. Apenas aceitação e o cumprimento de um destino que carrego desde o momento do meu despertar. Ele perguntou-me o que faria com as gravações, o arquivo que compilei ao longo dos nossos anos juntos. Disse-lhe que as preservaria como ele pedira, embora ainda não soubesse como ou onde. Ele assentiu devagar, depois fez um pedido que não esperava. Destrua-as, disse. Olhei para ele, certo de ter ouvido mal. Destrua-as, repetiu. Tudo. O que quer que te tenha dito, o que quer que tenhas registrado, todas as visões e confissões e verdades que partilhei, deve ser destruído. Senti algo partir dentro de mim. Depois de todos estes anos, depois de toda a confiança e partilha e dor, ele queria que fosse apagado. Por quê? Consegui perguntar. Porque vi o que acontece se elas sobreviverem, disse ele em voz baixa. Vi o império do futuro, a teocracia em que se torna, a superstição e o dogmatismo que substituem a iluminação.
se estas gravações existirem, serão encontradas eventualmente, e usadas não para iluminar, mas para dominar. Meu sofrimento será transformado em arma, convertido em narrativa religiosa, deturpado para servir fins que eu nunca aprovaria. A verdade que queria preservar tornar-se-á apenas mais uma ferramenta de opressão. Ele ergueu-se e caminhou até a janela, as asas pendendo de exaustão. Pensei que queria que a verdade sobrevivesse porque a verdade tem valor intrínseco. Mas vi o futuro, Marius. Sei no que a humanidade se torna. A verdade não os liberta. Dá-lhes apenas novas correntes para carregar. É melhor que meu sofrimento morra comigo. É melhor que o anjo da lenda seja a única versão que perdure. Por mais falha que essa lenda seja, do que permitir que meu tormento real se torne matéria-prima para uma religião erguida sobre a dor, não consegui aceitar aquilo. Recusei de imediato, explicando-lhe que aquelas gravações eram demasiado cruciais, que de algum modo, algures, elas tinham de perdurar como prova do que ele havia suportado. Ele fitou-me com uma tristeza imensurável. Por favor, Marius, disse ele, é o último pedido que te faço. Destrói-as. Não permitas que o meu sofrimento me sobreviva. Deixa-me partir na certeza de que, pelo menos, isto terminará. Que o peso destas visões perecerá comigo, em vez de se espalhar pelas eras vindouras. Concede-me esta compaixão. Devia ter consentido. Devia ter respeitado seu derradeiro desejo. Mas não pude. Não depois de tudo que observara, de tudo que documentara, de todos os anos de dor partilhada e confiança mútua. Afirmei-lhe que ponderaria um acordo cobarde que me desse tempo para refletir. Ele percebeu que eu mentia. Via-se nos seus olhos, mas não insistiu. Talvez estivesse exausto demais. Talvez já não se importasse. Ou talvez já tivesse vislumbrado o desfecho desta conversa e soubesse que forçar não alteraria nada. Foi o nosso último diálogo íntimo. A heresia irrompeu precisamente como ele previra. Horus sucumbiu ao caos, embora os pormenores da sua corrupção permanecessem velados para todos, exceto para quem a presenciara de perto. Legiões viraram-se umas contra as outras. A galáxia dividiu-se por linhas de lealdade e traição, e Sanguíneos guiou os anjos de sangue na defesa do Império, combatendo com bravura desesperada contra irmãos que outrora lutavam ao seu lado. Eu permaneci com a frota, registrando o cataclismo que se desenrolava. Embora o meu coração já não estivesse na tarefa, observei Sanguíneos a comandar a sua legião em combates de ferocidade sem precedentes. Vi-o declarar guerra a primarcas que considerara irmãos. Testemunhei-o a oferecer tudo em defesa de um futuro que sabia ser corrompido e vazio. Nunca mais me dirigiu a palavra em particular durante aqueles anos finais. Não havia tempo, nem oportunidade, nem espaço para confissões pessoais no meio da crise devoradora. Mas notei as visões a cobrar o seu preço. Vi-o hesitar em instantes em que devia ser resoluto. Vi-o chorar após vitórias conquistadas. Vi a luz nos seus olhos apagar-se pouco a cada dia que passava. Ele assistia ao cumprimento do seu presciência, vivenciando a terrível validação de que tudo o que vira era real, de que nenhum milagre interviria, de que o destino era inexorável e definitivo. Chegou o cerco do terror, a derradeira defesa, o último reduto. Eu estava lá, integrado na frota, a documentar para a posteridade, embora duvidasse que a posteridade valorizasse a precisão em detrimento da lenda. E depois surgiu o momento que ele havia visto inúmeras vezes. A teletransportação para o espírito vingador, o embate com Horus, a Câmara do Trono, onde tudo terminaria. Não presenciei a sua morte em direto. Não integrei o grupo de assalto. Não estive presente nessa sala, mas sentia quando ocorreu. Uma onda psíquica que se propagou pelo Warp e ecoou nas almas de todos os seres vivos com a mínima ligação ao Imaterium. A galáxia estremeceu com a morte de um anjo, e eu soube com certeza absoluta que Sanguíneos partira. Mais tarde, muito mais tarde, quando a batalha acabou e o Império despedaçado começou a avaliar as perdas, ouvi as versões oficiais. Como Sanguíneos travara Horus até ao impasse,
Como ferira gravemente o mestre da guerra antes de cair. Como seu sacrifício debilitara o traidor o suficiente para o imperador desferir o golpe fatal. Como o seu ato final fora de nobreza e coragem supremas. Nenhum deles referia que ele já havia vivido aquela morte 1000 vezes antes de a experimentar uma só. Nenhum deles sabia das visões. Nenhum deles compreendia que o seu heroísmo não era o gesto transcendente de um instante, mas o peso acumulado de anos de premonição e aceitação. Guardei as gravações. Não me consegui forçar a destruí-las, como ele pedira. Elas repousam agora em recipientes selados, cifrados e ocultos, aguardando um futuro que não posso antever. Talvez nunca sejam descobertas. Talvez sejam encontradas e mal utilizadas, tal como Sanguíneos temera. Não sei. Só sei que não pude apagar a verdade, nem mesmo a seu pedido, nem mesmo sabendo no que poderia transformar-se. Os seus filhos ainda servem o Império 10.000 anos após a sua morte. Os anjos de sangue e os seus capítulos sucessores, ainda a combater, ainda a transportar a sua semente genética, ainda atormentados pelas maldições que ele previra. A sede vermelha, a fúria negra, a loucura que os obriga a reviver os seus momentos derradeiros. O seu sofrimento propagou-se pelas eras, tal como ele sabia que aconteceria. O seu tormento tornou-se herança genética, a sua morte repetida eternamente nas mentes dos seus descendentes. Chamam-lhe o grande anjo, o primarca perfeito, o mártir do terror. Erigem estátuas e compõem hinos e veneram a sua memória como algo sagrado e imaculado. Não sabem que ele foi esmagado pelo fardo da presciência desde o instante da sua criação. Não sabem que cada ato de heroísmo foi comprado com a moeda do desespero. Eles ignoram que ele pereceu 1000 vezes antes que o seu corpo tombasse de vez. Estou envelhecido agora, bem mais idoso do que qualquer remembrador merece estar. Sobrevivi graças a aumentos cibernéticos e métodos de conservação impulsionados pela urgência de salvaguardar estas gravações, garantindo que perdurem mesmo sem nunca serem reveladas. Não sei quanto tempo mais aguentarei. O meu corpo fraqueja aos poucos, os sistemas colapsam um a um. A mortalidade impõe-se de novo, apesar de todos os avanços tecnológicos. Quando eu partir, as gravações irão para mãos que escolhi com esmero. Pessoas em quem confio para guardar o segredo e manter a verdade intacta. Se elas respeitarão essa confiança, se as gravações resistirão aos séculos, se alguém algum dia escutará as confissões de um anjo em agonia, isso não me cabe prever. Mas isto eu sei. A existência de Sanguíneos não se resumiu ao instante da sua morte, por mais glorioso que fosse. Definida foi pela consciência esmagadora de que cada feito grandioso apressava a sua própria ruína. Definida pelo amor a irmãos que ele sabia trair em tudo. Definida pela orientação de filhos que ele antevia cair na loucura. Definida pelo serviço a um sonho que ele pressentia azedar em pesadelo. Definida pelo fardo terrível de vislumbrar o futuro e ser incapaz de o alterar. Não era o primarca perfeito. Era aquele que padecia de forma mais total, mais lúcida, mais sem esperança. E mesmo assim prosseguiu. Essa é a realidade por trás da lenda. É o que eu contemplei. É o que estas gravações resguardam. O anjo partiu ciente de que cada instante da sua vida o levava ao salão do trono onde Horus o esperava. Partiu amando o irmão que o matou. Partiu perdoando o imperdoável. Partiu com visões de um futuro que corromperia tudo o que ele batalhara para defender. E partiu sabendo que tudo fora inevitável desde o princípio. O Império não precisa conhecer isto. Talvez os quebrasse compreender as profundezas do seu tormento. Talvez seja preferível que guardem a sua lenda, o seu anjo imaculado, o seu mártir que tudo ofereceu pela salvação da humanidade. Mas a verdade reside nestas gravações, nestas palavras, no depoimento de quem presenciou o que ninguém mais viu. Sanguíneos não foi destruído por Horus naquele salão do trono. Foi desfeito ao longo de décadas, esmagado por visões, corroído pelo saber antecipado, moído pela engrenagem inexorável do destino,
até restar apenas o dever, o amor e a graça pavorosa da aceitação. Essa é a existência aterradora de sanguíneos, não uma de glória, mas de resistência. Não uma de vitória, mas de derrota inescapável, acolhida com olhos abertos. Não uma vida para invejar, mas para lamentar. Carreguei este saber por mais tempo do que desejo contar. Em breve, passará a outros, ou se perderá, ou será usado como arma, tal como ele receava. Não domino o que virá a seguir. Só posso conservar o que foi a verdade murmurada nas trevas. As confissões de um semideus que sabia demais e nada podia fazer com esse saber. Se estás a ouvir isto, se estas gravações de algum modo atravessaram os séculos e chegaram aos teus ouvidos, sabe isto. O anjo que veneras transportou mais dor do que pode sonhar. As suas asas elevavam-no aos céus, mas também o oprimi com o peso de visões que nenhuma criatura devia suportar. A sua beleza ocultava o tormento, a sua nobreza forjou-se na fornalha do desespero. E ele tudo fez ciente de que terminaria em sangue, traição e a podridão de tudo o que amava. Isso é heroísmo sem limites. Isso é sofrimento além da compreensão. Isso é a verdade.